Esse repensar, ele envolve essas práticas sustentáveis e a inovação. E é por aí que a gente tem que caminhar. Então, meio ambiente e empresas envolve várias questões como o passivo ambiental, como a forma do sistema de gestão ambiental desse negócio, né? É entender aquilo que eu falei para vocês lá no início. Toda ação, recurso, população, recursos naturais, poluição. População usa recursos naturais, gera poluição. Isso independentemente do que ela fizer, vai acontecer. Qualquer impacto que nós fazemos e utilizamos do recurso causa a poluição. Só que nós temos que minimizar isso. E isso é um passivo ambiental. Então, qual é uma lógica, uma capacidade? O que a empresa, em termos de gestão ambiental, tem que tentar fazer? Ela tem que tentar minimizar esse passivo ambiental, que é o impacto que ela causa sobre o meio. Por isso, esses vários órgãos de regulamentação, de cobrança, e que devem funcionar de uma maneira prática. Por quê? Porque é mais uma burocracia? Não. Porque, na verdade, nós precisamos dar valor para o que tem valor. O meio ambiente tem valor. Ele hoje é um bom negócio. E esse bom negócio, ele existe porque ele tem valor. E para ele ter valor, nós temos que repensar as formas e as práticas de gestão para que sejamos estimulados a utilizá-lo de uma maneira mais racional. Até hoje, nós vivemos com um sistema de produção, de exploração, sem preocupação com isso, né? Claro, muitos sistemas de produção já vêm se evoluindo nesse sentido, mas um dos estímulos principais é a regulamentação. É dizer para o empresário, olha, se você desenvolver uma tecnologia limpa, eu vou te dar algum benefício, eu vou o que você conseguir reduzir no uso de energia não renovável, eu vou te dar como redução do imposto, né? Existem várias práticas hoje para que esse estímulo aconteça, para que você compartilhe isso com a empresa. E esse compartilhar é um papel importante do Estado. E Estado, na visão de Estado, não de governo, não uma política que passe de 4 em 4 anos, mas uma visão de longo prazo, uma visão de Estado que ultrapasse os governos. Mas nós ainda temos problemas institucionais fortes, como no Brasil. Quer dizer, nós temos uma legislação que desassocia da prática que deveríamos ter, né? Um exemplo disso, semana passada, vocês devem ter observado no noticiário, o problema lá na Amazônia, né? Com o índice de umidade chegando a 18%. Por quê? Porque as queimadas são absurdas, né? E viver de queimadas hoje é um absurdo. É um absurdo. Tem um dos gráficos que eu mostro ali, que vai estar no material, mas que eu não passei agora para vocês, que mostra que a taxa de deflorestamento, quer dizer, de cortes de árvore na Amazônia, é uma taxa com crescimento contínuo, né? Quer dizer, isso é uma prática que não é sustentável, é uma prática irracional. Então, na verdade, o que se fala quando se está falando de gestão ambiental, de economia com práticas sustentáveis, de inovação com práticas sustentáveis, é dizer, olha, temos que pensar de uma maneira mais racional. Nós não podemos agir como animais, de simplesmente explorar de uma forma inconsequente, pensando que aquilo nunca vai acabar. Só que ainda estamos distante disso. É isso que esse conceito e essa ideia de inovações e práticas sustentáveis, ela tenta incutir, mostrar, vamos ser mais racionais, mas essa racionalidade dentro do desenvolvimento, de pensar que estamos além das fronteiras e das empresas, que aquilo que acontece no meio vai interferir a organização. Então, pensar na legislação ambiental, nas restrições, nos benefícios, isso é necessário. É necessário. Isso não é uma burocracia a mais. É necessário porque o empresário, ele age normalmente estimulado para aquela mudança, né?
Então é um sistema natural. Se eu sou um empresário e estou ganhando dinheiro desta forma, dificilmente eu vou ser visionário para mudar a forma ou a regra do jogo da qual eu estou ganhando. Então eu tenho que ter um estímulo externo para que isso aconteça. E esse é o papel do Estado, é o papel da universidade, é o papel daqueles que têm o princípio de mostrar que essas coisas todas, elas podem ser repensadas e devem ser repensadas. E devemos estimular para que isso aconteça. Esse é o nosso papel, né, como universidade, mas também de cobrança do próprio Estado, para que ele execute o seu papel de Estado e não de governo, né, e não de ficar pensando só na própria eleição. A gente sabe, né, da questão da administração pública, das dificuldades, enfim, né, até porque fazemos parte disso, mas é algo que temos que explorar. Então, quando falamos de gestão ambiental, falamos de passivo ambiental. A empresa tem que se preocupar com gestão ambiental? Tem. A empresa teria que ter o selo de gestão ambiental? Não. Não, por quê? Porque gestão ambiental hoje, ter um selo de gestão ambiental, é como a gente dizer, olha, ela tem essa prática, as outras não têm. Né? O ideal é que o selo fosse algo natural, todas devessem ter. Por quê? Porque se só um pouco, uma parcela tem esse selo ambiental, uma prática de gestão ambiental, significa que a gente está muito distante ainda dessa realidade que a gente está falando até agora, né? Quer dizer, essa prática, ela tem que estar inerente em todos os processos. Infelizmente, isso é uma verdade, né? Quer dizer, a gestão, uma empresa com um bom sistema de gestão ambiental, ainda é um episódio esporádico, né? Ainda é importante e merece um selo para diferenciá-la e para estimular outras a entrar nesse processo. Mas é ainda uma prática individual. Então, ainda precisamos disso. Precisamos monitorar o passivo ambiental, monitorar como a empresa vai fazer, de que maneira vai fazer, mas principalmente fazer com que a partir dessas regulamentações sirvam de estímulos para que ela possa, desenvolver essas práticas sustentáveis, né? Então, a solução dos passivos, ela deve ser preventiva, né? Quer dizer, isso significa a sua não geração. Esse é o grande ponto, né? Quando se fala em passivo ambiental, o que se quer não é gerar o passivo, mas é não gerá-lo, é tratar para que ele não aconteça. Isso é muito mais barato, mais simples e eticamente justificado. O exemplo que eu sempre gosto de trazer, vinculando a uma outra questão, mas na área de saúde, que nós também não aprendemos a fazer ainda. Tratamos muito mais a doença depois que ela acontece do que antes dela acontecer. E sai muito mais caro para o sistema, para o governo, lidar com essa doença depois que ela acontece, do que se a gente trabalhasse de maneira preventiva. Então, no meio ambiente é a mesma coisa. E é para isso que nós temos que trabalhar no sistema de gestão ambiental, que a empresa tem que incorporar essas práticas ambientais. Porque isso, à medida que ela trata com esse passivo ambiental e que ela sabe o impacto que ela está causando, ela vai conseguir minimizar seus custos, minimizar seus riscos, melhorar a sua organização e criar o diferencial competitivo, né? Quer dizer, é uma soma de ganhos positivos, só que ela tem que fazer diferente. Fazer diferente significa que ela tem que inovar, e inovar não é fácil, né? Um dos indicadores que o professor Eli Dawson deve ter mostrado para vocês são os indicadores da Pintec, né? Que é uma pesquisa que o governo federal, o IBGE, faz com as várias empresas formais, né? E nesses indicadores mostram o quê? Que a prática das empresas brasileiras são inovações incrementais e principalmente organizacionais. Quer dizer, não são grandes inovações, são inovações de melhoria do processo, mas não de mudança do processo. Então, na verdade, nós temos que nos adaptarmos e arriscarmos mais. Que ainda é uma prática distante não só
sobre a ótica da sustentabilidade, mas da inovação para o empresariado brasileiro. O que a gente quer incorporar é que se essa inovação, que é o que nós pretendemos, né, com esse curso da UTF Nova, se ela começar a se disseminar, que efetivamente ela consiga incorporar a prática sustentável. Incorporar todos esses elementos que se interrelacionam: meio ambiente,